sábado de informação começando na sua telinha. Saúde em Dia no ar com Paula Caminha, trazendo informação de qualidade com os melhores profissionais do estado do Mato Grosso. Acompanhe comigo a partir de agora. O programa Saúde em Dia com Paula Caminha, sempre preocupado em trazer informação de qualidade com os melhores profissionais do estado do Mato Grosso. Tenho o privilégio de receber nesta manhã, para dar continuidade à nossa revista semanal informativa, Dr. Atahualpa Strapasson, ele que é médico neurocirurgião, uma das referências do estado do Mato Grosso, e vai falar um pouquinho para nós hoje sobre neurocirurgia funcional e radiocirurgia. Muito bom dia, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, sou eu que agradeço o convite de estar aqui participando e falando um pouquinho sobre a minha área de atuação. Bem, doutor, para começar o nosso bate-papo nessa manhã, o que vem a ser a neurocirurgia funcional e a radiocirurgia? Bom, então a neurocirurgia funcional, na verdade, ela é uma sub-área da neurocirurgia que trata das doenças funcionais do cérebro. Então, são aquelas doenças onde a gente não tem uma lesão, alguma coisa que precisa ser extirpada, retirada, mas sim uma disfunção do tecido cerebral e do funcionamento e que pode ser tratada do ponto de vista cirúrgico. Como exemplo, os transtornos do movimento, tipo doença de Parkinson, tremor essencial, distonia, epilepsias, muitos casos de síndromes dolorosas. Então é essa área. A radiocirurgia, ela é uma técnica, né, onde a gente usa a radiação focada para atingir um alvo intracraniano de maneira não invasiva e que é utilizada na neurocirurgia funcional, mas também em outras áreas. Aí sim a gente trata tumores, outras lesões, também, alterações vasculares, né? Perfeito, doutor. E para quais condições neurológicas a neurocirurgia funcional é indicada? Bom, um pouco do que eu já falei, né? Então, assim, o grande foco da neurocirurgia funcional são os transtornos do movimento, em primeiro lugar, e aí entra a doença de Parkinson, que talvez seja o mais conhecido Comum. da população em geral, né? Mas a gente tem o tratamento também do tremor essencial e da distonia, são outros tipos de transtornos do movimento. As epilepsias, então a gente tem uma série de síndromes epiléticas que podem ser tratadas do ponto de vista cirúrgico. E dor, né? Aí a gente tem, claro que dor é uma categoria muito abrangente, né? Sim. Então, algumas síndromes dolorosas a gente também trata, as dores faciais, como a neuralgia do trigêmeo, e também dores em outros locais do corpo que já tenham esgotado o tratamento clínico. Perfeito, doutor. E quais são os procedimentos comuns realizados na neurocirurgia funcional? Então, a gente tem aqueles procedimentos que a gente normalmente divide entre ablativos e aqueles que são neuromodulatórios. Os procedimentos ablativos são aqueles em que a gente causa de maneira controlada e propositalmente uma lesão no tecido cerebral, né, em alguma área que esteja disfuncionante, de modo que a circuitaria cerebral volte a funcionar da maneira adequada. Sim. E aí, nessa categoria, a gente vai incluir as risotomias, os bloqueios, né, uma série de procedimentos, as ablações cerebrais por radiofrequência, a própria radiocirurgia, apesar dela ter um efeito de modulação da atividade cerebral também, e os procedimentos que a gente chama de neuromodulatórios. O que é isso? São procedimentos em que a gente não destrói nada. A gente, por meio da tecnologia, né, a gente tem uma série de dispositivos hoje em dia que a gente consegue inserir no tecido cerebral, seja no sistema nervoso central, como é o caso da estimulação cerebral profunda, né, seja no sistema nervoso periférico, como exemplo o estimulador de nervo vago, e que irão alterar o funcionamento de uma determinada área do tecido nervoso, né, de maneira a justamente reequilibrar o funcionamento cerebral e melhorar os sintomas, né, o quadro clínico do paciente. Quanto ao processo de recuperação, doutor, após a cirurgia funcional do cérebro, como que funciona? É um processo simples, é um pouquinho complicado, requer um pouquinho de contribuição do paciente? Como que funciona esse processo de recuperação?
A recuperação de uma neurocirurgia funcional, ela é muito semelhante ao de qualquer cirurgia e mais ainda, de qualquer neurocirurgia. Perfeito. É claro, como a gente procura, né, sempre ser o menos invasivo possível e os procedimentos funcionais, em sua imensa maioria, são procedimentos que, entre aspas, agridem pouco o cérebro, a recuperação costuma ser relativamente rápida, né? A gente sempre tenta fazer com que o paciente tenha o mais precocemente possível, ainda durante a internação hospitalar, já a possibilidade de deambular, né, de ficar o máximo de tempo possível já fora do ambiente de UTI, mas assim, cuidados existem, né? Normalmente os pós-operatórios são em ambiente de terapia intensiva, né? Mas costuma ser relativamente rápido. O que é demorado na neurocirurgia funcional, na imensa maioria das vezes, é o acompanhamento pós-operatório, especialmente quando a gente está falando desses procedimentos em que a gente implanta alguma coisa no paciente, que são os procedimentos modulatórios. A gente tem um período que é variável de semanas e às vezes até meses, em que a gente precisa periodicamente rever o paciente de maneira a realizar a programação desses dispositivos e que aí vão, né, a gente vai tem uma série de parâmetros, enfim, que não vem ao caso, que são coisas técnicas, que a gente consegue selecionar até chegar no melhor tipo de estímulo para aquela pessoa, né? Então, como é uma coisa individualizada, a gente tem que ir devagarzinho, né? E também até para não criar efeitos colaterais daí da terapia, Com né? certeza. O doutor nos mostrou alguns tipos, né, de aparelhos de implante. São implantes que chamam, doutor, que são utilizados? Isso. São E dispositivos varia de acordo implantados. com a técnica? Quais as técnicas hoje existentes? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dos mais utilizados, né? Claro, a gente não consegue trazer o portfólio completo de Sim. todos, né? Mas eu trouxe um eletrodo cerebral, que é aquele eletrodo fininho que a gente coloca lá no meio do cérebro para tratar as mais diversas doenças, e aí eu incluo doença de Parkinson, tremor essencial, mesmo hoje em dia, enfim, a distonia, epilepsias também se trata com DBS, em casos muito selecionados e de maneira bastante rigorosa, mesmo procedimentos, mesmo doenças neuropsiquiátricas podem ser tratadas com esse tipo de Olha técnica, só. né? Dor também, né? Então a gente tem o eletrodo, tem vários geradores de pulso, que é a bateria que a gente chama, né? Do ponto de vista mais leigo, assim, que é o que fica implantado na região do tórax do paciente e que vai, né, gerar daí então o estímulo elétrico que vai lá para o eletrodo que atua dentro do cérebro. E aí, dependendo, né, do dispositivo, a gente tem dispositivos maiores que não são recarregáveis, que têm uma vida útil um pouco menor, mas não há necessidade de recarga por parte do paciente. Sim. E os recarregáveis, que são menorzinhos, né, e tem uma vida útil daí, obviamente, maior, mas que vão demandar que pelo menos uma vez na semana, enfim, o paciente faça a recarga de maneira não invasiva, né? Hoje em dia é tudo por indução. Paciente mesmo que faz o manuseio, que faz o A controle. gente, a recarga sim, né? Sim. E mesmo hoje em dia a programação, a gente tem alguns controles que ficam com a pessoa. Esse é um modelo, a gente tem outros modelos que são muito semelhantes a smartphones, Sim. né? Em que a pessoa tem a autonomia para ligar e desligar o aparelho, né? Vamos dizer que ela tem alguma urgência, alguma coisa que precise desligar, né? Ou, por exemplo, ela precisa fazer algum exame, exemplo, ressonância, né? Eu preciso colocar num modo específico, isso a pessoa consegue fazer. E dependendo do grau de entendimento do paciente, da família e daquilo que for combinado com o médico, mesmo a programação é possível que a gente leve, né, permita que o paciente faça alguns ajustes, né? Sim. Mas aí realmente isso tem que ser com muita parcimônia, tem que ser bem explicado pelo médico, né? Com certeza. Doutor, o procedimento em si é um procedimento cirúrgico demorado? O doutor chegou a mencionar para mim que alguns procedimentos são feitos com o paciente acordado, né? Qual Isso. é essa necessidade de fazer com ele acordado e é um procedimento demorado?
Então, depende do tipo de procedimento. Alguns procedimentos ablativos, como bloqueios, né, risotomias, enfim, eles são procedimentos bem mais curtos. Sim. Né? Procedimentos de neuromodulação, onde a gente implanta, normalmente eles são aí sim procedimentos mais longos, muitas vezes com anestesia local, porque a gente precisa que o paciente esteja acordado para justamente fazer os testes intraoperatórios. Então a gente liga o aparelho, estimula, verifica se tem resposta clínica, verifica a presença de parefeitos, né? E naqueles casos de radiocirurgia, o procedimento é ambulatorial, né? Daí é um pouquinho diferente, mas também costuma ser relativamente Quanto aos rápido. riscos? A gente sabe que toda cirurgia tem riscos, né? Tem. Quais os riscos que o doutor gostaria de pontuar? Aí a gente vai ter que pensar o tipo de cirurgia, né? É claro que cirurgias cerebrais têm um risco relativo maior, se a gente for comparar com cirurgias extracerebrais, mas tudo depende da balança do risco-benefício em relação à doença. Né? De maneira geral, considerando técnicas modernas cirúrgicas, são procedimentos considerados bastante seguros dentro da especialidade. Né? Doutor, fiz o procedimento, a neurocirurgia funcional. Quanto tempo eu começo a observar os efeitos? Isso também depende do tipo de procedimento. Procedimentos de neuromodulação, onde a gente implanta algum dispositivo, normalmente tem aquele período que eu comentei, que pode variar, né, de semanas, eventualmente meses, para que a gente tenha o ajuste fino e tenha o melhor da terapia. Procedimentos ablativos costumam ser imediatos, né? E quando a gente faz algum procedimento por radiocirurgia, por questões de radiobiologia, a gente costuma ter também um efeito que é mais tardio, aí de semanas a meses. Perfeito. Doutor, tem muito tempo pra gente bater papo, né? Tem. É uma área muito extensa. E o doutorado é muito bom para explicar, muito calmo para explicar, muito bom conversar com você, doutor. Para quem queira acompanhar um pouquinho o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Deixa para quem está nos acompanhando. O meu Instagram é doutoratahualpa.strapasson. Atahualpa é A-T-A-H-U-A-L-P-A e o Strapasson é S-T-R-A-P-A-S-S-O-N. Já está no televisor, o Evandro já colocou para nós. Não, eu sempre falo porque eu sei que não é fácil. Tá? Perfeito. Doutor, e você atende onde aqui em Cuiabá? Meu consultório fica no Santa Rosa Tower, né, sala no 11º andar, e as cirurgias aí na rede privada, normalmente eu faço ali no Hospital Santa Rosa, no Hospital São Mateus, também em outros lugares, mas esses são os principais. Doutor Atahualpa é uma das nossas estrelas da saúde do estado do Mato Grosso, estará conosco no dia 23/11, recebendo essa premiação de notoriedade e projeção dos avanços da medicina do estado do Mato Grosso. Vocês que queiram acompanhar, rever esse conteúdo, basta se inscrever no nosso canal do YouTube, @DrCash, ou nos seguir através das redes sociais, @Saúde em Dia com Paula Caminha. Até a próxima! Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência. Sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal. Essa é a nossa essência. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência. Sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade.
Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal. Essa é a nossa essência. O programa Saúde em Dia desse sábado está recheado de informação de qualidade. E para iniciar a nossa manhã de sábado, eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Paulo Henrique Saldanha. Ele que é médico psiquiatra, uma das nossas estrelas da saúde do Mato Grosso, vai estar conosco no evento agora em novembro e vai falar um pouquinho, gente, sobre o uso sem controle, né, do Zolpidem, o uso descontrolado do Zolpidem. Doutor, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Paula, foi um prazer ser recebido aqui nessa casa maravilhosa. Doutor, primeiramente, o que vem a ser o Zolpidem? O Zolpidem é um hipnótico, mais conhecido como um indutor do sono. A gente usa para a maioria dos pacientes que estão com uma dificuldade no sono e a gente tem visto, no consultório principalmente, que esse uso está muito mal feito. Está uma epidemia de mau uso do Zolpidem. Pessoal usando por conta própria, sem orientação médica. Às vezes eles começam com a orientação médica, só que na nossa região muita gente continua tomando a medicação por conta própria. Compram das farmácias, as farmácias vendem mesmo sem receita médica. Puxa, doutor, a gente sabe que ele é utilizado no tratamento para insônia, né? Como que é utilizado ele no tratamento para insônia? Normalmente, no nosso consultório, a gente prescreve pelo menos no máximo até 7, 10 dias no início de um tratamento para qualquer transtorno que cause insônia. A insônia não é um transtorno sozinho, né? Normalmente acompanha quadros de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e até esquizofrenia. Então a gente usa para induzir aquele início do sono, aquele paciente, aquela pessoa que não consegue iniciar o sono. Então ele é um bom medicamento a curto prazo. E ele é um medicamento de efeito rápido? Sim, é imediato. Uma das coisas mais importantes do Zolpidem na prescrição dele é que Sim. você tome a medicação deitado na cama e feche os olhos em seguida. Não é para tomar e ficar andando até fazer efeito. Doutor, e quais são os possíveis efeitos colaterais? A gente sabe que todo medicamento tem efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais mais comuns com o uso do Zolpidem? O principal é o sonambulismo. A gente estava até conversando antes que às vezes a pessoa que não toma dessa maneira correta e fica andando ou se movimenta, levanta da cama, Sim. ele pode perder a noção, né, ter esse efeito hipnótico e a pessoa andar pela casa. Ele pode abrir geladeira. Já tive pacientes que desceu, pegou o carro, andou. É complicadíssimo. O principal efeito colateral é o sonambulismo. Doutor, e ele pode causar algum tipo de dependência? É viciante? Muito. Ele foi propagandeado, né? Vamos falar assim, ele foi Feito uma mídia muito grande em cima, né? Muito grande quando foi Sim. lançado, de que ele não era viciante. Ele veio numa esteira de ele não causa dependência como o clonazepam, o alprazolam, que eram os benzodiazepínicos que eram utilizados muito, né, para insônia, que causavam dependência, mas o Zolpidem também causa dependência. E quais os riscos se utilizado a longo prazo? O maior risco é o aumento cada vez mais gradual da dose. Tem pacientes que começam com meio comprimido, um comprimido inteiro, e eu já cheguei a atender pacientes no meu consultório que tomam de 5, às vezes até 10 caixas por dia. Nossa, estava aumentando muito a dosagem. Sim, 10 caixas são 200 comprimidos. Nossa, doutor, e quais as consequências? A gente sabe que nenhuma medicação é aconselhável, né, fazer o uso de ingerir bebida alcoólica. Mas quais são as consequências do uso do Zolpidem misturado com a bebida alcoólica? A potencialização dos efeitos colaterais, tanto da bebida alcoólica quanto do Zolpidem. Então esse sonambulismo vai ser pior. Essa perda da consciência vai ser pior, a agitação, às vezes, de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica vai ser pior. Então, a mistura é
extremamente perigosa. Então, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Faço Zolpidem, não posso de jeito nenhum beber bebida alcoólica. Sim, só que o problema é que as pessoas normalmente saem para se divertir, Sim. ingerem bebida alcoólica à noite e, como estão acostumados a tomar o Zolpidem para dormir, esquecem isso, né? O álcool ele fica circulando no corpo por horas a fio e o Zolpidem, quando você ingere, também vai durar de 4 a 6 horas. Doutor, e como que é feito o desmame do Zolpidem? O segredo está aí, né? O mais importante é ter um especialista que seja treinado para isso, que tenha experiência para isso. Eu falo da minha profissão, né, que é psiquiatra, mas o desmame ele é totalmente ao contrário do que pensam. Já que é uma medicação que causa muita dependência, o desmame deve ser feito lentamente. Diminuindo a dosagem. Muito lentamente. Pode demorar meses a fio. Puxa vida, doutor. Doutor, então, resumidamente, o doutor acredita que o aumento do uso do Zolpidem deve-se à mídia, à propaganda que foi feito. Doutor, acarreta também isso à pandemia? Sim, porque na pandemia a gente teve um aumento muito grande dos transtornos psiquiátricos em geral, né? E até o próprio Covid, né? Quem pegou o Covid, 30% das pessoas, de todas as pessoas que pegou Covid, desenvolveram algum distúrbio psiquiátrico. Olha, isso é um dado importante, isso é um gente, dado muito importante e geral. Uhum. E se desenvolveu, como eu falei, a insônia, né? É um dos sintomas dos distúrbios psiquiátricos, né? Dos transtornos. E por isso que o Zolpidem aumentou, né? Sim. Então, teve sim consequência com a pandemia. Olha aí, gente, um dado importante. Doutor, muito obrigada por sua participação nessa manhã conosco. Sempre muito bom falar de psiquiatria. Adoro quando vocês vêm aqui no meu programa. É uma área que me encanta muito e como o doutor disse, a pandemia trouxe muitos impactos para a nossa sociedade. Tem muita coisa para a gente abordar. Para quem queira acompanhar você nas redes sociais, deixa seu Instagram para quem está nos acompanhando. Meu Instagram é @paulosaldanhapsique. Doutor. Tá? Doutor, atende onde aqui em Cuiabá? Eu atendo no meu consultório particular, que fica anexo à Giz Academia, ali no Jardim das Américas. Fácil acesso. Gente, Muito vocês fácil. Que queiram compartilhar, rever esse conteúdo, basta se inscrever no nosso canal do YouTube, o Dr. Cash, ou então nos acompanhar através do Instagram, Saúde em Dia com Paula Caminha. Até a próxima. Assim eu me despeço de vocês, mas já marcando o nosso próximo encontro, sábado que vem, às 11h30 da manhã, aqui no SBT, canal 5.1. Você que queira acompanhar e rever esse conteúdo de hoje, basta se inscrever no nosso canal do YouTube, @Dr. Cash, ou então nos acompanhar através das redes sociais, Saúde em Dia com Paula Caminha. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Trailer Uniodonto. Se a sua equipe não pode ir até a Uniodonto vai até a sua equipe. Farmácia Artesanal. A sua farmácia de manipulação, agora em Cuiabá. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência. Sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal. Essa é a nossa essência. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida. Esteja preparado para o seu melhor momento.
A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência, sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal. Essa é a nossa essência.